Tudo bom, irmãos? Graça e paz. Estamos aqui para a gente estudar um pouquinho sobre a sexta palavra da cruz, que é uma palavra de vitória, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa expressão de Cristo Jesus, está consumado, no grego, tetelestai, é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Nessa expressão, tetelestai, está consumado, Deus ele está consumando um projeto que começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva peca contra Deus, desobedece uma ordem de Deus, cai em pecado. Deus ele promete que haveria de restaurar a comunhão com o homem através de um substituto. Nós encontramos essa promessa de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos para toda a história bíblica do Antigo Testamento, nós vamos ver a ênfase dada na ideia desse substituto que iria morrer no lugar do homem pecador para aplacar a justa ira de um Deus que é um Deus santo. Essa realidade de um substituto do Antigo Testamento, ela apontava diretamente para Cristo Jesus. Por exemplo, quando nós lemos a história de Abraão, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaque, vocês lembram o que acontece? Em Gênesis 22, versículo 13, está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Quando Deus liberta o povo do Egito, novamente ali nós encontramos a ideia de um substituto. Em Êxodo capítulo 12, 13, nós lemos assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então percebam que sempre houve para o povo de Israel essa ideia de um substituto, de um cordeiro, que o sangue seria derramado e que Deus traria livramento, Deus traria libertação por causa do sangue desse cordeiro, que apontava diretamente para Cristo. Então é importante observar que somente o sangue do cordeiro fazia com que Deus passasse por cima da casa dos israelitas. Também, meus queridos, o profeta Isaías, de uma forma muito clara, apontando para Cristo Jesus, ele escreve em seu livro, em Isaías 53, versículos de 4 a 7. Ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, percebam, meus queridos, quando Jesus, ao final da sua agonia na cruz,
ele deu o seu grito de vitória, tetelestai, ele concluiu a batalha final. Ele estabeleceu ali, através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, a aliança de Deus com o seu povo, que foi prometida desde o princípio, uma aliança baseada em seu amor incondicional pelo ser humano. Tudo está consumado. Tudo está terminado. Nada mais precisa ser feito. Está consumado. Acabou. Quando Jesus exclama tetelestai, nós precisamos saber o que isso significa para nós hoje. Eu quero concluir, meus queridos, fazendo uma abordagem sobre essa palavra de Cristo Jesus, 3 aspectos em que Cristo alcançou vitória para nós na cruz do Calvário. Cristo alcançou primeiramente vitória sobre o pecado. Jesus ele foi oferecido por Deus pelos pecados de todo o mundo. Jesus ele foi aquele Cordeiro Santo que foi levantado na cruz para trazer perdão para os nossos pecados. Essa foi a palavra do anjo a José, quando o anjo convence José de que Maria estava grávida do Espírito Santo. Ele diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio ao mundo com esse propósito, de salvar o seu povo dos seus pecados, trazer perdão, porque na cruz do Calvário, a ira de Deus, que deveria vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, foi colocada sobre Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós vemos na morte de Cristo da cruz a vitória sobre a morte. O que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Ele disse, você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Nós sabemos que o homem não morreu fisicamente, mas nós sabemos que o homem morreu espiritualmente, porque ele foi separado de Deus quando ele desobedeceu a Deus. Por isso, Paulo afirma em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Portanto, nós não precisamos temer a morte. Tetelestai, acabou, está consumado. Não precisamos temer a morte. Nós vivemos dias tão difíceis, onde as pessoas estão tão temerosas com relação a esse tema da morte. Nós cristãos sabemos que quando nós partimos deste mundo, por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós, nós iremos morar eternamente com o Senhor Jesus. Por isso, nós lemos na palavra de Deus, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. E por fim, meus queridos, nós precisamos entender que a morte de Cristo, Jesus na cruz, trouxe vitória sobre Satanás e o inferno. Depois da queda, quando Deus veio em socorro da humanidade, ele confrontou o diabo, disfarçado na serpente, e lhe disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já ali foi prometida a vitória sobre o diabo. E ela viria através de alguém da descendência da mulher. Portanto, quando Cristo Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele está pisando a cabeça da serpente. Nós não precisamos temer o inferno, suas hostes infernais, nós não precisamos temer Satanás e suas artimanhas, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Tetelestai. Nós podemos dizer que essa expressão é a consumação do amor de Deus por nós. Então nós aprendemos, através dessa expressão de Cristo Jesus, que na cruz ele venceu o pecado,
com o seu sacrifício. Ele venceu a morte, que é a consequência do pecado. Venceu Satanás e o inferno, que estavam e estão por trás do pecado e da morte. E agora, o que nós fazemos com tamanha bênção? Como aplicar isso às nossas vidas? Nós precisamos entender que, por causa da morte de Cristo Jesus na cruz, nós estamos livres de toda e qualquer escravidão, todo tipo de escravidão. Nós estamos livres, porque tudo foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. E, em segundo lugar, nós precisamos saber que nós caminharemos seguros rumo à cidade celestial por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Portanto, a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Quando Cristo ele declara na cruz, tetelestai, tudo está consumado, ele está declarando que o amor de Deus está sendo consumado de forma efetiva, de forma profunda, para a vida de todo aquele que crê, para a vida de todo aquele que é derramada a graça dele nos nossos corações. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque através do seu sacrifício nós temos perdão dos nossos pecados e redenção, e caminhamos seguros rumo à cidade celestial. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oramos assim em nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém.